Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa daqueles que você já se habituou nos últimos tempos a ver, que é um programa em que a gente recebe políticos, embora muitas vezes a gente não fale propriamente sobre política, sobre a política, mas a gente traz aqui convidados que vão mostrar o que há por trás de cada um desses convidados que ocupam vários cargos, né? Seja deputado, vereador, senador, enfim. A gente quer que você, telespectador, conheça um pouco mais sobre cada um dos nossos convidados. O que é que cada um traz aqui dentro do coração, dentro da alma e dentro da cabeça. Porque nesse programa eles têm a oportunidade de abrir a cabeça, de abrir o verbo e dizer tudo o que eles pensam sobre eles próprios, inclusive, né? É um programa aberto para que você conheça melhor os nossos entrevistados. Nosso entrevistado de hoje me obrigou a escrever o nome dele aqui. Não que ele tenha me obrigado, mas o nome dele me obrigou a escrever o nome dele para que eu não leia errado. O nome dele é complicado. O nome é Glauquiston. É isso? Glauquiston. Glauquiston. A gente vai repetir, não vai aprendendo. Glauquiston Batista Rios, que o mundo político, e você também, telespectador, você eleitor, conhece como o da Focus, né, que disputou a sua primeira eleição agora na última vez, no último pleito, e foi eleito deputado federal com mais de 100 mil votos. Eu vou falar de Glaustin, que Glaustin é muito mais fácil, né? Tudo bem, Glaustin? Boa noite. Boa noite, Paulo. Glaustin é mais fácil. Você viu que você tentou falar umas 4 vezes e não consegue. Não é fácil, não. E você sabe que tem uma história do meu nome, Paulo. Além de ser difícil, o cartório lá, o escrivão ainda colocou um S a mais, então ficou muito mais difícil. Para ajudar, ele ainda fez isso. Hoje tem um nome muito bonito que chama Bullen, né? Mas na época a gente não sabia nem que existia. Agora você fica imaginando há 25, 30, 40 anos atrás, como é que me chamava na escola, né? Então, como é que chamava? Eu chamava de Tim, de Quis, Grasto, de Tom, tudo que você imaginar, menos o meu nome correto. Aí tinha alguns professores, Paulo, que falavam assim, ó, número 27, porque não dava conta de falar o nome da chamada, nunca esqueci. 27, foi presente, professora. E você chegava em casa e dizia isso? Não quem que foi o autor desse nome? Não, né? na época nem tinha cabeça para isso, eu achava que eu tinha um nome mais lindo, mais chique do Brasil, mas eu tinha que honrar meu pai e minha mãe, o nome que eles me deram, né, na época, então não importava muito com isso, não, só era difícil. E aí foi se modelando com o tempo, ninguém dava conta de falar, então o que saía ali estava bom. E eu também não insistia em corrigir. Aí de um período da adolescência me chamavam de Glaustin, quando eu era office boy de uma empresa. Então aí passou a ser Glaustin, foi isso. Tá, e a sua ascendência, a sua família vem de onde? Minha família é extremamente goiana, mas o pai, o avô da minha mamãezinha que é da Itália, italiano. Mas o nome tem procedência alemã. Imagina. Como é que você descobre que tem? Vamos fazer o seguinte, eu já estou avançando na entrevista, né, e o telespectador já está curioso para querer saber mais, mas eu vou chamar um breve intervalo, a gente já volta para conversar com o Glauquiston. O Glauquiston Batista Rios, ou seja, o Glaustin da Focus. Fique ligado, a gente volta já. Muito bem, nós já estamos de volta e o programa de hoje, você viu a abertura aí, a dificuldade, né, que eu tive para falar o seu nome, me desculpe, me perdoe, mas é um trava-língua, né, como a gente costuma dizer no jornalismo, é um trava-língua que não é fácil não, é o Glauquiston Batista, o Glaustin da Focus, né, que é deputado federal pelo PSC, e Glaustin, convenhamos, é muito mais fácil de falar e é muito mais intimista, né? Uma coisa mais simples. Mais simples. Mas eu fiz uma pergunta que eu gostaria de entender essa resposta. E depois de tanta confusão na escola, você chegava em casa, posso tratar por você? É você mesmo, seu amigo aqui. Opa, obrigado. Você chegava em casa e dizia o que para o papai e para a mamãe?
Não, o que eu dizia é o seguinte, mãe do céu, não tem um nome mais fácil para vocês me dar, não? Por que só não colocou Glauston, né? Ou então Gleidson, né? Mas tinha um tal do Glauston. Mas eu sempre fui de reclamar pouquinho. E eu me lembro, estava até te contando aqui, me lembro que eu era da escola do SESI. E aí eu fiquei lá, minha adolescência, minha criancice inteira. Aí eu fui para uma escola do lado, que era a faculdade de Anhanguera. Então eles gastaram uns 10 anos para decorar meu nome no SESI, ali na Vila Canaã. Quando eu fui para a faculdade de Anhanguera, que era Colégio Anhanguera na época, ali na Vila Canaã, e aí ninguém dava conta de falar, então era o número 27, então ele falava lá, até o G. Gleidson, até o G, quando vinha o Glauston, ninguém dava conta, 27, é eu, presente. Mas eu não reclamava muito para minha mãe, não. Isso não criou nenhum trauma em você? Nada, zero. Que coisa boa. Zero. Como é que era a sua infância? Você é um sujeito muito expansivo, né? A gente percebe, a segunda vez que eu converso com você, eu conversei pela primeira vez em outra ocasião em que eu fiz uma entrevista, em outra emissora, na TV Brasil Central. Foi muito rápido, né? Chegou, o programa já estava começando, aquela coisa toda, mas você me fez com que eu simpatizasse por você. Obrigado, Paulo. E você tem um jeito assim muito expansivo, muito alegre de ser. É assim mesmo? É assim mesmo. Como diz um amigo meu, a gente é jeca, mas é joia, né? mas a infância nossa, Paulo, é uma infância como de todo mundo, muito sofrida também, né? Eu sou filho, acho que eu contei para você em alguns momentos, eu sou filho de um caminhoneiro, né? Que vendia biscoito na época. Minha mãe, ali no setor Rio Formoso, era lavadeira de roupa. Mas a gente tinha uma vontade muito grande, eu tinha uma vontade muito grande de um dia ser alguém, né? De vencer. E o que restou foi trabalhar muito. Eu me recordo, você tá fazendo a gente relembrar da infância, eu me recordo do primeiro guarda-roupa que eu dei para minha mãe de presente. Então você vê a simplicidade. Olha. Nossa, meu pai não tinha muita condição. E eu comecei a trabalhar no supermercado do Pioneiro, ali no Conjunto Castelo Branco, era de um japonês. E eu era o entregador hoje não, hoje é iFood, a coisa é muito moderna, mas na época, você deve ter vivido isso, existia aqueles bicicleteiros que levavam a compra em casa, você lembra disso? Claro. Eu era aquilo lá com 11, 12 anos de idade. E minha mãe, o sonho dela era ter um guarda-roupa. O japonês, dono do supermercado, gostava de mim porque toda vez que eu ia lá, eu pegava o saquinho, entregava para minha mãe e eu ia levando as compras para minha mãe. E a gente era vizinho ali, Conjunto Castelo Branco. E aí um dia eu fui lá, ele chamava Matsunaga, alguma coisa nesse tipo. Eu falei, escuta, o senhor japonês, o senhor não deixa eu trabalhar para o senhor aqui não para dirigir a bicicleta e colocar as compras? Ele, não, você não dá conta, você não tem idade. E naquela época a lei trabalhista não se apegava muito a isso. Hoje eu tenho 48 anos de idade, mas eu tinha uns 12 anos, 13 anos, eu já dirigia as bicicletas, bicicleta normal em casa. E ele me deu a chance. E eu me recordo como se fosse hoje, você fazendo a pergunta para mim, escuta, você não chegava em casa, a sua mãe, você brigava com a sua mãe ou não? O que eu te digo você me fez lembrar de uma história de um guarda-roupa que eu comprei para minha mãe. Então assim, foi 12 meses de salário lá no supermercado e eu pegava pouquinho para mim, porque tinha tudo em casa, né? Arroz e comida, comia em casa, né? Não tinha nada para comprar, para pagar, e eu dei um guarda-roupa para minha mãe. Então, a nossa vida é uma vida muito simples e continua também muito simples. Que alegria ela deve ter ficado, né? O maior presente, ela conta isso hoje, ela chora quando ela conta isso para algumas amigas dela, que meu pai trabalhava muito, às vezes alguns compromissos para honrar o compromisso de casa, e meu dinheiro sobrava praticamente todo, né? 12 anos de idade. Eu comprei um guarda-roupa para ela. Mãe, um abraço para a senhora, viu? Dona Neuza, te amo. E aí você me fez lembrar da história do guarda-roupa. Dona Neuza. Que coisa legal, que coisa. Mãe é mãe, né? É tudo, né? Você é mais apegado à mãe ou ao pai? De verdade, a mãe. A mãe? A mãe. A mãe é minha paixão. É porque na época também, não que eu não ame meu pai, mas a minha paixão é minha mamãezinha, né? E meu pai, como tinha que trabalhar, viajar, e foi minha mãe que cuidou de nós, né, Paulo? Meu pai fazia o papel muito assim do homem de casa, abastecer a casa. Do provedor, né? Provedor, mas não tinha um momento de viver com a gente. A minha mãe, hoje não, hoje eu tenho um relacionamento espetacular com meu pai, de uma certa idade para cá, mas a minha mãe desde menininha, né? Pegava minha mãe, colocava na bicicleta que eu tinha e ia andar ali no Conjunto Castelo Branco para dar voltinha com ela, né? Então, como é que era a família? Quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos, eu sou o mais velho. Eu fico até com receio de perguntar os nomes. Não, se eu te falar o nome do outro é mais difícil, é Stanley.
Sternley. Era um pobre querendo me te dar rico, eu nunca vi desse jeito, Paulo. E o nome da irmã é Liz Michele, e é com Y também o I, tá? Liz. Liz Michele, tem que dificultar. Então nós somos 3 irmãos, meu pai chama Valdir e minha mãe Neuza. Minha mãe, filha, é descendente de italiano e meu pai de goiano mesmo. Que coisa. E como é que era esse sonho, né? Porque 3 irmãos, todo escadinha, não? Escadinha, eu sou mais velho, eu tenho 48, pode até não parecer, né? Parece mais novo, mas meu irmão tem 45, e minha irmã, que ela dá uma diferença maior, que tem 38 anos de idade. Quer dizer, queira ou não... Eu que responsabilizava por essa turminha aí. É isso que eu ia dizer, quer dizer, queira ou não, o senhor sendo mais velho, o senhor tinha também lá suas responsabilidades. Total. Né? Eu nunca esqueci, Paulo, meu irmão tinha problema de bronquite, e meu pai estava no mundo. E tinha uma farmácia, mais ou menos... No mundo? No mundo que eu falo, vendendo, trabalhando, viajando. Ah, ele era vendedor. Vendedor de bolacha. Pegava o caminhão, carregava e ia trabalhar. E nós ficávamos a semana inteira sem ele, né? Ele chegava sábado, sexta de noitão ou sábado de manhã. Mas já arrumava os caminhões para ir vender bolacha, segunda de madrugada já ia de novo. E quem fazia muito esse papel de, vamos lá, pai, né? Mas eu tinha 12, 13, 14 anos de idade, era o Glaustin mesmo. Então eu nunca esqueci de uma cena que meu irmão passando mal de noite, nós não tínhamos carro, e eu tinha que levar meu irmão para uma farmácia. Meu irmão não estava aguentando, ele tinha uma bronquite muito atacada. E tinha 2 campos de frente à nossa casa para chegar na farmácia. É um campo, então estava mais ou menos uns 600 metros, meu irmão não conseguia andar. E nós, naquela época, o camarada não vinha na sua porta para te atender ou fazer uma... Peguei meu irmão, coloquei nas costas, Stanley, e fui lá para o supermercado na avenida, no setor sudoeste, levar meu irmão para tomar os remédios, as vacinas. Isso era o quê? Eram umas 10, 11 horas da noite. Então, assim, entre os 3 irmãos, hoje nós temos o nosso negócio, a nossa operação, as nossas empresas, mas pode ter igual. Mas existe um respeito muito grande por tudo aquilo que a gente viveu, por tudo aquilo que a gente passou. Nós somos 3 sócios hoje, eu sou o irmão mais velho, sou o presidente da empresa, mas existe um respeito muito grande entre nós. Nós não temos briga, nós temos diálogo e existe um respeito com meu pai e com a minha mãe hoje, que se tem uma decisão grande, importante em nossas empresas, Paulo, eu coloco os 2 no carro e vou lá pedir bênção para o meu pai e para a minha mãe. Só para você entender. Mas quem são os 3 sócios? Glaustin, Stanley e Liz. Os 3 irmãos? Os 3 irmãos, exatamente. O seu pai não faz parte meu pai da não. sociedade? Meu pai, nós começamos essa empresa, eu e ele, há 30 anos atrás. Ele ficou conosco uns 7, e aí depois seguiu o Glaustin sem os irmãos. Aí eu chamei os irmãos para ajudar eu a tocar a empresa. Pois é, e o senhor já se dá um pulo nessa história sua quando o senhor começa a trabalhar na Mabel? Na Mabel. Então, com a idade aí de uns 13, 14 anos, o meu pai trabalhava para o Sandro. Sim. E quando o Sandro veio montar a fábrica em Goiás, meu pai era um vendedor da Kroll. E aí meu pai era um bom vendedor na época, e o Sandro pegou ele para ser gerente, ser supervisor, não me lembro a nomenclatura que dava. Kroll, que era? Que era uma distribuidora da Mabel. Sim. Antigamente. A Mabel ainda não tinha fábrica aqui. Não, tinha só uma distribuição, exatamente. Vinha através dessa Kroll de lá de Ribeirão Preto. Sim. Aí resolve se montar a fábrica aqui, em Goiás. Aí pega o Valdir, que é meu pai, e fala, vem cá ajudar na parte comercial. E aí meu pai quis dar emprego pro menino. E o que eu fui fazer dentro da Mabel? Eu fui ser office boy. Naquela época, hoje você tem os e-mails eletrônicos, né? Você quer mandar um recado para alguém de forma de para. Só que na época, eu sou de uma época que era um envelope grande branco, que tinha um bloco de memorando, você escrevia de para, tipo de Paulo Beres para Glaustin. Aí você escrevia o assunto que você queria, favor comprar isso, ou favor debitar isso. Aí eu era esse envelopeiro que saía correndo para fazer a rota na fábrica. Era um office boy mesmo. Um office boy. Só que era tabulado. Interno, ali interno. Você visitava os departamentos, pegando os envelopinhos, que deixava lá, de fulano para Beltrano, de ciclano para Beltrano. Só que eu fazia a rota muito rápida, né? Porque os outros que passaram por mim, demorava mais, né? Ficava enrolando, demorando, que a gente passava no meio da fábrica. Parava lá, e o Sandro deixava na época. Parava lá para comer uma bolachinha, e eu era rápido, fazia a rota. E acabei caindo na graça do presidente na época, que era o Sandro. O senhor tem as canelas finas? Não tem não. Mas eu sou bom de correr, de andar. Quem costuma andar rápido é quem tem canela fina. Mas a gente era rápido. A rota era em média de 40... corredores africanos, né?
aqueles maratonistas Maratonista africanos que a lá, gente vê que corre feito uma barbaridade. É verdade. Que tem as canelinhas finas. Mas eu andava muito rápido lá. E a rota era média, eu lembro disso, que era em média de 45 minutos para fazer a rota. Nós chamávamos de itinerário, né? E eu gastava 30 minutos. Então toda hora eu estava passando nos departamentos e eles falavam, esse menino anda, hein? Esse menino anda, hein? Aí o senhor só me dizer que era por causa da bolacha. Por causa da bolacha. Né? Ando rápido porque é para dar mais tempo de comer umas bolachinhas. Né? Umas bolachas mais cedo aí. Né? Nessa época já existia a bolacha seguramente mais conhecida do era Mabel. Né? A rosquinha. A rosquinha. De coco. Tipo coco, Já existia. Já existia, era ela. A Mabel é praticamente o início dela foi com essa bolacha, né? Tá, e aí seu pai continuou sendo vendedor? Não, aí meu pai sai de vendedor dessa empresa Kroll e vai para dentro da Mabel, ser funcionário da Mabel. E a Kroll era uma distribuição, como é a nossa empresa hoje. Nós fazemos hoje exatamente esse papel que meu pai foi nela vendedor e que eu também fui vendedor. E aí eu entrei para lá de office boy, depois você deve lembrar muito bem do Telex, eu fui promovido para ser operador de Telex. Aí eu já fui tendo 16 anos, 17 anos. Depois criou lá um controle interno de vendas, eu fui participar disso. E eu tirei a carteira, e eu me recordo que dentro dessa empresa tinha um banco, na época Bamerindos. Tinha um banco, então eu ia dentro, quem ia receber pagamento nesse banco, Paulo? O pessoal da Mabel e o pessoal da Kroll. Aí eu pude perceber que o pessoal da Kroll ganhava mais dinheiro do que o pessoal da Mabel. Abraço processando. Mas quem que ganhava mais dinheiro era o pessoal da distribuição. Eu abraço para você, mas eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci disso. Aí eu pedi para o meu pai. Falei, pai, eu vou para a Kroll. Não, você não vai para a Kroll, não. Eu vou ser vendedor na Kroll. Não, não vai não. Eu fui lá, agora eu estou aqui, você vai seguir em carreira aqui. E eu acabei desobedecendo ele. Escondido dele, eu fui lá, fiz teste de motorista, com psicólogo, fiz tudo. E fui passando em tudo quanto é teste. Por quê? Porque eu percebia que quem ia lá no Banco Bamerindos pegava muito dinheiro. Quem era da Kroll. E quem era da Mabel era muito a parte administrativa, industrial, ganhava menos dinheiro na época. Então quem ganhava dinheiro era vendedor. E você, evidentemente, e eu queria ganhar mais dinheiro, né? E aí você foi contratado? Aí não, aí escuta só, assunto é história, como diz meu avô. Aí eu chego de noite, meu pai fica sabendo que eu estava fazendo teste na Kroll. E ele raiou comigo muito, e eu disse para ele, pai, deixa eu seguir minha... E eu já tinha 18 anos e pouquinho, estava com a carteira de motorista. Deixa eu seguir minha carreira, deixa eu ser vendedor. E é assim que começa, contrariando ele, mas depois eu fiz bem o serviço, ele acabou tendo orgulho de tudo isso. Mas aí começa uma história de vendedor nessa mesma empresa que é oriunda que o meu pai foi também. Você era vendedor no interior, em outras interior, cidades? A mesma profissão dele. Lembra que eu falei que ele largava nós, viajava? Aí eu fui fazer esse papel. Carregava o caminhão na Mabel, porque essa Kroll era distribuidora, e eu passei a fazer esse papel de vendedor. Carregava o caminhão e ia para o interior do estado vender. O caminhão era da Kroll? Da Kroll, o caminhão da Kroll. E aí, sempre com uma vontade muito grande, Paulo, era de ser um chefe, de ser um supervisor, porque a minha paixão era uns 10 vendedores numa mesona e tinha um chefão lá na cabeceira da ponta. E eu falava, gente, como eu queria sentar ali, porque eu acho que deve ser bom demais ser chefe, deve ser bom demais ser líder. E trabalhei muito para isso. Não consegui nessa empresa. Aí essa Kroll tem um problema financeiro, quebra lá no Tocantins. E aí eu fui convidado, o Sandro dá a oportunidade para o meu pai, aqui eu quero agradecer. Então Deus abençoou a vida do Sandro, porque o Sandro abençoou a nossa vida. Publicamente, por onde eu passo, eu falo isso. É gratidão isso. Aí o Sandro deixa meu pai ser o distribuidor lá no Tocantins. Então meu pai continua com o Sandro de funcionário, eu saio dessa empresa de vendedor e vou para lá tocar, achando eu que ia ser o gerente, o chefão. Aí meu pai coloca nós, o nosso carro era um carro espetacular, era um Gol BX que meu pai tinha. Aí nós saímos daqui, vai lá para Gurupi afora, eu pensando, nossa, eu vou ser gerente agora, eu vou ser chefe. Aí meu pai falou, vamos tocar isso aqui, vocês vai um negócio para nós, para nossa família. E meu pai não deixou eu ser o gerente. Eu fui o segundo vendedor lá. E até que o gerente saiu, eu toquei a empresa, administrei muito bem. E aí foi pegando responsabilidade, amadurecimento. Hoje eu entendo que eu acho que se ele não tivesse entregue de imediato, eu poderia ter feito coisa errada, não ter tido a competência, não teria a experiência necessária. Exatamente, né? exatamente. Não teria experiência. E daí para a sua empresa, como é que foi esse salto? Aí um dia meu pai me liga, Paulo, eu já tinha colocado o Tocantins organizado, crescido venda 3, 4 vezes mais.
patrão, que era o Sandro, foi lá, o pai dele foi lá ver onde é que nós estávamos colocando esse stand de bolacha e tal. Aí um dia meu pai me liga e fala assim, Glaustinho, eu falei, benção, pai, Deus te abençoe. O Sandro, essa mesma Kroll que teve um problema lá no Tocantins financeiramente, teve em Goiás. Só que aí era a pujança muito maior, né? Meu pai me liga e fala, o Sandro quer dar para nós Goiás. E nós somos de uma crença que se Deus abençoar a gente vai, senão a gente não vai. Posso te falar isso na política também. E aí meu pai Você é evangélico? Eu sou evangélico. Aí meu pai vira para mim e fala assim, pai, eu falei, o Glaustinho, o Sandro quer dar Goiás para nós. Só que Goiás era uma estrutura muito grande, era a maior participação da Mabel na época de biscoito do Brasil. E imagina, um menino com 20 e poucos anos lá, tocando lá umas 50, 60 pessoas. E quando vem para Goiás já mudava todo o desenho. E eu lembro que eu falei assim pro meu pai, pega. E a música do Zezé de Camargo, É o Amor, na época estava estourada. Isso são as memórias que eu tenho. É o amor. Zezé de Camargo estava juntando dinheiro com o rodo. E eu lembro de uma frase que eu falei pro meu pai, pega. Olha só a infantilidade, né? Pega que nós vamos ganhar dinheiro igual o Zezé de Camargo e Luciano. E aí meu pai falou, não, calma, nós vamos orar. Se Deus entender que é da vontade dele, nós vamos pegar esse desafio. E aí ele orou, Deus abençoou. E eu ficava lá no Tocantins torcendo, né? Falei, Deus, você escuta meu pai lá, que esse negócio é para nós, tá? Mas deu certo, e fomos pegando outros estados, hoje nós estamos em 6 estados, foi aí que começou a Focus, ela sai de um estado pequeno, que é Tocantins, e hoje está em 6 estados, hoje nós temos 3.000 pessoas nos ajudando de forma direta. Poxa. E uma empresa que começou oriunda de 2 pessoas, que foi eu e meu pai. Né? Verdade. A sua empresa se chama? Focus. Focus. Focus com K. Focus com K. Focus, distribuição e qualidade. E nós temos uma parte fabril também, que é a Dorale Alimentos também. A Dorale. Então vocês têm 2, digamos, linhas de... 2 desenhos, exatamente. Nós temos o atacado e distribuição, que chama Focus, e temos a parte fabril, que é a Dorale Alimentos, que tínhamos até o ano passado o Gustavo Lima e a sua esposa como garoto propaganda dela. Olha que legal. E eu fiquei muito feliz, porque eu fico feliz com o crescimento das empresas, que a gente eu fico muito triste, particularmente, quando eu vejo empresas entrando em crise, fechando as portas, demitindo funcionários. E quando eu vejo uma empresa se dando bem, é sinal de que ela é bem comandada, bem gerida, né? E as pessoas que estão à frente dela têm vontade, né, de crescer, têm muita vontade de crescer e só por isso é que crescem. Claro. E eu sempre vi esses produtos seus assim, via outdoor, via propaganda do Gustavo Lima. Nas gôndolas, né? E de repente você chegou depois o Rafael. Maia, meu motorista. Seu motorista? Que agora eu te trouxe um kit, um brinde, né? Olha aqui, eu até tirei o microfone aqui de perto aqui. Me ajude a abrir aqui pra gente ganhar tempo. Olha que presente lindo, né, que eu acabei ganhando aqui. Lindo e saboroso, né? Não, e você ainda deixa eu fazer o merchan, né, Paulo? E ainda, um merchan no bom sentido, né? Tudo sem valor financeiro, claro. Como é que fala? Mas você sabe que apoio cultural, essas coisas todas. Tem aqui o suco. A Doritos. A Doritos, salgadinho. Esse suco aqui é um integral, 100% da uva. Olha aí, esse aqui também. Esse também dá para ver aí? Dá para ver aqui, Thiago? Se para hora que você tiver de boaça, Paulo, aí você vai experimentando um por um. Pois é, rapaz. Isso aqui eu sou apaixonado em wafers. Esse wafer de limão é espetacular, Paulo. Olha aqui, limão, morango. Né? Tanta coisa que tem aqui. Obrigado, viu, Glaucinho? Obrigado a cada um dos seus funcionários. Olha, tá aqui. Sou fabricante de rosquinha também. Não podia faltar a rosquinha de coco, né? A Dorale. A Dorale tem também, eu estava vendo aqui. Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo, tipo Nissin Miojo, é isso mesmo. Tipo miojo. Não adianta querer falar outra coisa, que quando falar tipo miojo, aí as pessoas entendem. Né? Tem uma agenda, é isso? Te trouxe uma agenda, um pouco do trabalho da gente. Gostei da frase aqui, nada resiste ao trabalho. É isso aí. É isso aqui. É só trabalhar que vai. Só por isso que vocês chegaram lá, com a foto do Glaustin, etc. Tem macarrãozinho, parafuso. Esse é um macarrão mais premium, mais... para lembrar da origem da mama, né? Da minha mamãezinha, do meu avô, né? Da mama, olha, tem mais macarrão aqui também. Que legal, né? Pode ter certeza que eu vou me sentar em frente a uma televisão. Você vai gostar das bolachas. E não vai sobrar nada.
E quando acabar, você me liga que eu mando de novo. Eu abasteço o estoque. Tá bom. E esses produtos são encontrados em supermercados. De 6 estados você pode ir, que se não achar, tem que me ligar e falar, não tem Adorale aqui, viu? Você vem aqui. Glaustin não. Glauskiston, não tem bolacha aqui, Glauskiston. É capaz de você me falar Glauskiston, é capaz que nem eu vou lembrar, você chama Glaustin. Liga para onde? Ele tem um 0800, liga na Fox, vai no Google, chama, pode reclamar que manda o vendedor lá na hora. São produtos caros, não? Não, produto do desembolso bom, produtos que o preço justifica. Não é produto nem mais caro, mas também não é o mais barato. A qualidade, né? A qualidade. Tem um pão de forma, é isso? Deixa eu ver. Essa é torrada. Torrada? Essa torrada é espetacular. Adorale. Que coisa. Tem linha de extrato de tomate, essas coisas? Não. Nós temos linha de néctar, de refresco, de biscoito, de salgadinhos, de gelatina. Eu trouxe aí uma pequena amostra para você. Quando acabar, você vai legal. Tá bom. Me manda um zap só assim, ó. Acabou, eu já vou entender. Amanhã já manda, então. Já manda. Não vai sobrar nada. Tá bom. Glaustinho, obrigado, viu? Obrigado pela gentileza aí. Obrigado pela gentileza. Isso aqui eu faço questão de mostrar, para mostrar para o telespectador que nós temos empresas aqui em Goiás que são sérias, empresas que têm um trabalho sério, árduo, né? As embalagens são maravilhosas, eu tenho certeza que os produtos também são, vocês não fariam nada que não fosse, né? E que Deus abençoe sempre a empresa e a família toda que continue nessa sociedade. E empresa que também tem projeto social bom, viu, Paulo? Por exemplo, nós pegamos filho de funcionários, de colaboradores nossos, nós investimos muito em escola desses filhos, sabe? Então, assim, a gente coordena bem isso. Nós fazemos isso muito bem feito. Projetos sociais eu gosto também. Nós pegamos pessoas que entram de promotores, nós fazemos um desenho para a carreira dele. Eu nunca esqueci uma moça que eu estava no supermercado, ela não sabia que eu era o dono da Focus e ela me abordou muito bem, ela era degustadora de produto no supermercado. Mas ela foi tão espetacular, essa menina chama Lucinete, quero mandar um abraço para você, Lucinete. E ela me abordou muito bem, sabe quando você vai no supermercado, tá lá degustando frango, alguma coisa assim? E ela estava degustando suco nosso. E ela não sabia, porque ela era novata e me abordou. E eu falei, essa menina é muito competente. Hoje ela é uma das gerentes de controladoria nossa, só para você entender. Então pagamos curso para ela fora, em São Paulo, vai para Belo Horizonte e virou uma pessoa de confiança nossa. Então eu tenho muito prazer nisso, de pegar as pessoas e melhorar elas, e desenvolver elas. Descobrir valores. Exatamente. Essa é a minha paixão. Assim como vocês foram descobertos, né? A partir do pai, né? É claro. Quer dizer, vocês também gostam de perpetuar essa história. Claro, um vai levando o outro e vai todos pegando vão na juntos. mão e vai andando, vai seguindo. O importante é que a gente tem importância na vida dessas pessoas, né? Você quer ver minha paixão, Paulo, é quando eu volto na Fox, porque hoje está mais envolvido em política. Quando, por exemplo, nós tivemos reunião de planejamento por 5 anos agora. Eu volto lá, aí vem vendedores, motoristas, abraça a gente e fala, Glautinho, quero te agradecer. Aí eu falei, por quê? Formei meu filho aqui. Para mim não tem algo mais digno do que isso. Terminei de pagar minha casa aqui na Focus. Então, para mim, isso é muito apaixonante, entendeu? Que coisa. Muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou chamar um intervalo que é bem rapidinho e a gente volta, porque depois de tantas delícias, né? Vamos falar de para você, uma delícia política, não? Olha, eu acho que é bom. O mundo hoje, sem política, nós não caminha quase nada, né? Então vamos falar sobre política daqui a pouco com o Glaustin da Fox. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, eu tenho certeza que você está gostando do programa de hoje, que você está conhecendo um pouco mais de um deputado federal por Goiás, que é o Glaustin da Focus, né, que tem um nome complicado que eu não vou me arriscar a dizer de novo, viu, Glaustin? É o 27. É o 27, Glaustin. É verdade. Como uma professora dele resolveu batizá-lo na sala de aula, que era muito mais fácil do que dizer Glauskiston Batista Rios. É o 27. Está aqui com o 27, ele que é deputado federal pelo PSC, Partido Social Cristão, né?
Foi eleito com 100 mil votos, hein? 100.437 mil votos. Como é que você se aventurou na política? Então, eu acabei recebendo um convite, eu nunca participei de política, né? Nunca tinha participado. Até que um dia me chega lá um mensageiro, na época do senador, Ronaldo Caiado, e hoje eu até entendo que acho que poderia ser para essa somatória de votos, para fazer coligação e tal, mas a gente é muito determinado no que faz, né? Não ia entrar num jogo desse, num desenho desse, de forma irresponsável. E aí o Caiado me manda chamar no apartamento dele, porque eu só tinha visto em televisão, né? Leão bonito, charmoso, né? E ele tinha ido na nossa empresa para pedir voto lá, através do Sandro Mabel na época. Ele, o Íris Rezende Machado, o Sandro Mabel, Daniel mais novinho. E eu tinha aberto a porta das empresas para pedir voto. Me recordo que era para o Íris e para o Ronaldo Caiado, se não me falha a memória, senador na época. Passou um tempo, acho que ele gostou da forma da gente conduzir o time, porque era a empresa na época, umas 800 pessoas reunidas ali dentro para ele. E ele gostou e chamou e fez o convite, Paulo. Eu quero que você seja candidato a deputado federal. Eu falei, o senhor me perdoa, mas eu nem síndico eu participei de processo político, então é difícil. Não, mas você tem potencial. Acho que ele quis me passar uma lábia. Não, acho que você tem potencial e tal. E eu falei para ele duas coisas. Primeiro, deixa eu pedir bênção para o meu pai e para minha mãe e eu vou orar. Evangélico que sou, vou colocar o projeto diante de Deus. Se ele entender que faz sentido, ele vai abrir as portas. E se também não, acabamos a nossa fala por aqui e fico muito surpreso de você me convidar para participar disso. Mas eu nunca nem tinha passado na porta de uma prefeitura, eu nunca tinha, com as nossas empresas, nunca tinha nem pedido ajuda de poder público para nossas empresas. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha mãe e meu pai para uma janta, todo mundo da nossa família, e fui pedir para minha mãe e para meu pai. Claro que minha mãe no primeiro momento assustou muito, porque na época eu era o presidente atuante da empresa, então chegava muito cedo, almoçava na empresa, saía de noite, domingo estava lendo o relatório da empresa para a semana posterior, e você abrir mão daquilo para um projeto não vencedor para muitos e desconhecido, a família assusta, né? E eu disse para ela que a senhora vai fazer o seguinte: a senhora lembra? Eu nunca esqueci no jantar. A senhora lembra que eu vim aqui pedir bênção para abrir uma empresa lá no Pará? Que a senhora me falou que eu estava muito cansado, que eu precisava de cuidar da família. Não mexe com isso mais não, meu filho. Deus já deu muitas coisas para nós que a gente nunca imaginávamos que teríamos. Aí eu falei para a senhora orar. Ora, se for da vontade de Deus vai dar certo, se não for também, eu sou desprovido disso. E do mesmo jeito eu falei para ela, Paulo, ora. Se Deus entender que vai dar certo o projeto, e se for um projeto que a gente não vai envergonhar ele amanhã, ele vai abençoar, vai colocar gente para nos ajudar. Se também entender que é um projeto fracassado, que não vai dar certo, Deus vai fechar as portas e nada vai dar certo. E saí, no outro dia me aparece o partido PSC. Na época o Eurípides do Carmo ia sair para um projeto, quero mandar um abraço aqui para o Euripão. Ele era o candidato e acabou ele tendo alguma particularidade que ele não quis mais e me chamou e fez o convite para sair. E nós saímos, que eu entendi que já era uma porta aberta. A igreja do Campo de Campinas, do Bispo Íris e também do Eurípides do Carmo, presidente do PSC, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, me jogou nesse desenho e aí eu fui para o trabalho. Não tinha outro jeito a não ser quando eu assumi o compromisso de ser um candidato do PSC, que na época tinha pouca expressividade dentro do Estado. Pegamos um partido que tinha 13, 14 vereadores e um prefeito tinha sido eleito na época, né? Aí atualmente aí tem aí 101 vereadores nessa última eleição. Fizemos um partido de pequeno eu considero que antes de chegar no médio, né? Hoje nós temos 7 prefeitos, 4 vão aderir agora ao projeto a curto, médio prazo. Então foi isso que nós entramos na política, começamos um desenho assim. Mas o senhor tinha pensado nessa possibilidade antes disso? Paulo, vou confessar para você, eu gostava muito de te escutar. Não vou falar quando eu era criancinha não, porque senão vai achar que você está velho. Mas eu acho que alguma coisa na minha veia eu já gostava. Eu chegava dos cultos e não tinha Fantástico na minha casa. Eu era o programa que você estava lá fazendo os debates políticos. Eu gostava de assistir você. Então, se a gente for fazer uma análise
vamos dizer assim, psicológico, eu já gostava um pouquinho de política, porque eu gostava de chegar domingo de noite e assistir o Paulo, né? E aí lá eu vi o Paulo fazendo uma intermediação de políticos lá. Eu me recordo que você entrevistava Jovair, Sandro Mabel, Ronaldo Caiado, e aí eu gostava. Então, tava a minha família inteira na sala vendo Fantástico lá em algum momento, e eu tava assistindo você lá, vendo você fazer a... Que honra para mim. E hoje honra para mim estar aqui com você, né, pessoalmente, né? Pode acreditar que eu tenho um carinho e um respeito por você muito grande. Muito obrigado, e eu também. Também tenho pelo senhor. Obrigado. Mas aí veio a disputa e o senhor aprendeu o que é pedir voto, bater na porta do eleitor ou não Paulo, precisou a primeira disso? reunião que eu fiz, eu vou contar um negócio para você, foi de Deus, né? Porque quando você se projeta para isso, eu não tinha nada formatado, não tinha nada desenhado, não tinha programação alguma para isso. Eu me recordo que chegou um ex-vereador dentro desse projeto e me falou o seguinte: Glauchinho, gostei de você, te achei simpático, vou te ajudar. Aí eu pensei, que bom, você vai me ajudar, né? Eu, extremamente matuto, vamos dizer assim, né? Inexperiente. Aí ele falou, primeira reunião sua, eu vou te levar na minha cidade. Você vai ver que uma cidade, você vai ver, vou reunir lá multidão de gente para você. Aí eu fui no Google, muito futriqueiro, fui no Google e falei, essa cidade, primeiro que não tem nem multidão de gente. Quero ver como é que esse homem vai fazer para falar lá, né? E aí eu me lembro que eu cheguei nessa cidade, como diz meu avô, coaiá de gente. Tinha 6 pessoas nessa primeira reunião. Mas 6 pessoas para eu falar. 6. Mas Deus é tão bom que eu acho que se ele tivesse colocado um mundaréu de gente para eu falar, eu não tinha dado conta de pedir voto. E minhas pernas tremiam tudo na época. Falei, como é que eu vou pedir voto? Eu estou acostumado a ficar dentro de uma sala. Execução de homens de vendas, que é o meu DNA, parte industrial. Como é que eu vou pedir voto? Como é que eu peço voto? Eu fui de mesa em mesa, que não era muito, era 3 mesas, cada um com 2 pessoas, esperando um candidato para falar. Eu não vou revelar a cidade aqui, mas você sabe quem é. Não posso revelar também quem me levou. Mas está comigo até hoje, me ajudou. E saímos para um projeto. Foi um projeto abençoador. Mas com a experiência que o senhor já tinha de vendedor, né? Porque para ser vendedor tem que ser muito bom de conversa, né? Tem que ser muito bom de convencimento. De convencimento. Quando você tem produto bom, fica mais fácil. Ou, né? ou como se diz, de lábia, né? Não, mas é diferente. A responsabilidade eu entendo que é muito diferente, né, Paulo? Quando você se projeta para um formato político, você não vai lidar apenas com produtos e alimentos. Você vai lidar com sonhos de pessoa, você vai ser um agente transformador. Eu entendo que a política é assim. Então, a gente propôs a fazer desde o primeiro dia com muita seriedade e dentro de um propósito que a gente acredita. O que eu entendo de política, Paulo, é assim, é que você é uma ferramenta muito grande de você mudar a vida das pessoas. Né? Você numa plataforma da iniciativa privada, como eu sou oriundo disso, você tem um tamanho para você atingir. A política, isso explode muito mais. E você tem o dom de abençoar ou fazer mal para as pessoas. Eu resolvi ser abençoador de pessoas. Então, assim, hoje eu sou um dos deputados federais, Paulo, que mais trouxe emenda para o estado de Goiás. Pois é, em que o senhor abençoou a vida das pessoas? O que é que o senhor fez de melhor para as pessoas nesses 3 anos de... Eu acho que nós ajudamos muito, por exemplo. Nós trouxemos para cidades pequenas, médias, dinheiro que nunca foi levado. No sentido de saúde, no sentido de pavimentar a cidade dessa pessoa, que antes ela reclamava que a poeira sujava a vasilha dela, e com o asfalto que nós levamos para lá de emendas, isso mudou a vida dela. Então, assim, você consegue ser um agente de transformação, né, na vida das pessoas. Né? Eu vejo pelo material que a sua assessoria, inclusive, me passou. Aliás, eu gostaria até de registrar a presença dessas pessoas aqui, né? O senhor poderia apresentar para a gente. É minha menina de comunicação, que é uma bênção na minha vida, a Ingrid muito também. Muito atenciosa, a Ingrid. O Maia, também. Que é o que me leva para cima e para baixo. Às vezes, com ele eu consigo dormir na estrada, porque é muito agitado o dia, né? E quando tem alguns momentos que eu consigo de madrugada dormir com ele, né? O senhor confia? Confio. Manda um abraço ao amigo Alisson, que está aqui também, de São Simão. Alisson foi vice-prefeito? Foi vice-prefeito de São Simão. E o Marquinhos fotógrafo, né? Que nós chamamos ele de meu fotógrafo Sassá Mutema, sabia? Ah, é? Por quê? Porque ele é meio assim, meio serelepe e tal. Mas é jeitoso. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, por terem viabilizado, né, a vinda do deputado aqui no programa. Um abraço a todos vocês. E eu fico muito grato por conhecê-los pessoalmente, né? A Thaís eu já conhecia, A equipe é boa, melhor que o deputado, viu, Paulo? É?
Mas a equipe sendo boa, ela supre muitas vezes As nossas falhas, né? as falhas dos deputados, dos comandantes, isso né? mesmo, Dos comandantes. Mas aí o senhor acabou sendo eleito, né? 100 mil votos, né? 100.437 em 245 municípios. Só teve um que o senhor não foi Só votado? teve um que não. Acho que é Nova Roma, Nova Aurora, que eu não fui votado. Mas eu fui descobrir depois por quê. Porque o meu vendedor daquela cidade pegou o grupo para votar na cidade vizinha e não deu tempo de votar. Não deu tempo de voltar para votar. E lá eu não tive voto. Não tive nem o voto dele, nem da mulher dele. Mas o senhor pretende disputar a reeleição? Então, isso? nós estamos nesse desafio agora. Sou candidato novamente à reeleição. Exatamente. Estamos trabalhando duro para isso. Desde o primeiro dia que nós entramos. Mas eu estava dizendo, né, que a sua assessoria passou algumas informações e dentre elas, uma que, ao que consta, o senhor considera de bastante importância, que foi uma emenda para a prorrogação, digamos assim, dos incentivos fiscais, o que acabou permitindo que permanecessem aqui em Goiás a Mitsubishi e a Caoa. Exatamente. É isso? Foi de sua autoria essa emenda? A emenda foi de nossa autoria. E eu me recordo, Paulo, que foi minha primeira experiência política, né? Me recordo que na nossa chegada, eu fui procurado no gabinete pelas empresas e também pelo Caiado na época, pediu para encabeçar isso. E eu falei, gente do céu, como é que eu vou encabeçar isso? Eu nunca mexi com isso. Mas o que me restava era passar a mão no telefone e ligar para um universo de deputado federal que eu nunca nem tinha visto, tinha acabado de chegar, para apoiar aquela emenda nossa. E nós salvamos aí praticamente uns 3 mil empregos, porque estava de mala pronto para ir embora, tanto a Caoa quanto a Mitsubishi para ir embora para São Paulo, porque os incentivos fiscais tinham prorrogado na época somente para o Nordeste e para o Sul do estado. E aí não justificava essas duas empresas permanecerem aqui, porque de fato, e eu estou falando de muitas pessoas que trabalhavam e dependiam daquele emprego. Foi isso que me motivou e aliás que é o meu DNA, que é gerar emprego, as pessoas têm expectativa de acordar e ter um serviço, de formar seus filhos, construir sua casa, então isso para mim é apaixonante. E foi uma das coisas que mais me motivou. Peraí, a empresa já está aqui, nós vamos deixar ela embora, posso conhecer ou não o deputado, mas eu vou ligar para ele. Posso conhecer não o senador, mas eu vou ligar para ele. Ele ligava, o Glaustin, quem? Glaustin de Goiás, eu quero que você ajude nesse apoiamento. E deu certo, graças a Deus deu certo. Pois é, mas essa prorrogação, digamos assim, ela vale até 2025. 25. E aí, como é que vai ficar essa questão? Não, até 2025 igual está todos as regiões, né? Acredito eu que deu entre 2024 e 2025, porque o que aconteceu com nós, Paulo, no estado de Goiás, especificamente no Centro-Oeste? Tinha validado a renovação, mas para Goiás não saiu. Então, o que eu entendo? Que nas próximas agora, na revalidação, Goiás, o Centro-Oeste, ele vai de forma automática também. Nós não podemos perder as empresas do nosso estado de Goiás. Não pode a expectativa, a esperança até é de que continue. Mas se precisar de brigar de novo, nós vamos para a briga de novo. O senhor está mais preparado ainda? Mais preparado, tenho certeza. Qual vai ser, digamos, a sua bandeira, o mote da sua campanha nessa próxima eleição? Paulo, nós trabalhamos muito, né, para cuidar dos municípios no sentido de geração de emprego. Nós ajudamos muito a saúde. A bandeira que nós defendemos muito dentro dos municípios, das demandas que nos trazem, da gente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de Teresópolis. Teresópolis tem uma grande vontade de ter ali um polo e que leva a empresa para lá. E outro dia, em Brasília, discutindo, conversando, batendo papo, eu percebi que tinha alguém lá em Brasília que tinha vontade de montar uma indústria. Só que Goiânia, Aparecida de Goiânia, estava muito tomado. Imediatamente nós colocamos à disposição dele. É uma cidade pequena relativamente, quero mandar um abraço aqui para o Eutim, mas é uma cidade que colocou à disposição para a montagem dessa indústria lá. Então, são alguns segmentos que a gente trabalha e que a gente tem isso no DNA, sabe? Não significa que seja só isso. Então, você pega a saúde, por exemplo, nós ajudamos em reforma de hospital, ajudamos em educação, por exemplo. Eu te falo com certeza, eu sou deputado federal, eu não estou entre os 3 não, mas que mais investiu em educação, porque é o que eu acredito. Educação é que transforma a vida das pessoas para o amanhã. Eu sou de pouco estudo, eu acho que se eu tivesse estudado mais,
eu seria até melhor aproveitado. Mas eu sou de pouco estudo, então eu tento trazer o que eu faço Mas o senhor é bem falante, o senhor é consciente, o senhor sabe falar, sabe dar o recado. Obrigado, O senhor estudou até que ano? Eu tenho o 2º grau incompleto praticamente. Eu sou quase que eu não dou conta de descer do ônibus com o pé esquerdo, porque senão eu caio de verdade. E meu pai também é de pouco estudo. Mas ó, eu estava te dizendo, então nós somos uma das pessoas que mais investiu dentro da educação, mas muito. De reforma de escola, de construção de escola. Por exemplo, eu estava com o prefeito hoje de Joviânia, arrumamos lá uns 3 milhões e 400 que nós arrumamos para ele no último dia do mês, dia 31 de dezembro. Estava lá no FNDE buscando dinheiro para militarizar uma escola lá dentro da cidade de Joviânia. Então são bandeiras que a gente construiu que antes não tinha ninguém para ajudar a gente dentro do projeto. Então foi o Glaustin, foi buscando pessoas sem autoridades políticas, sem vereadores, sem prefeito, e chegamos dentro de um desenho já como o 6º deputado federal mais bem votado. Quero muito participar de novo para uma reeleição e ter uma votação importante tanto quanto teve na passada. Com certeza. Porque nós temos serviço prestado dessa vez, da outra não tinha, né? Isso, mais do que isso, o senhor tem uma relação hoje muito mais forte com o mundo político, né? Muito. Por exemplo, Ronaldo Caiado, que o senhor disse que foi a pessoa que o incentivou a entrar na política, quer dizer, ele também deve concorrer à reeleição. O senhor está com o Caiado? O senhor faz parte do grupo dele? O projeto nosso com o governador Ronaldo Caiado, o PSC também está com ele. O que é que o Sandro Mabel fala disso? O Sandro é um amigo, né? E eu sei separar muito bem as coisas, né, Paulo? O Sandro, eu falo para você que se a gente tem alguma coisa aqui na Terra hoje, eu costumo falar que Deus abençoou ele e ele abençoou a minha família. Mas eu sei separar muito bem as coisas. A briga do Sandro e do Ronaldo Caiado, eles que se viram para lá. Então eu tenho respeito com o Sandro em um desenho empresarial. Eu costumo dizer que é meu coach nas minhas indecisões. Hoje ele está muito sem tempo, eu também, mas eu ligava para ele: Sandro, se é você, o que você faria? Ou então eu no meu íntimo: Sandro, se é o Sandro, como ele resolveria esse problema empresarial? Mas politicamente foi o Caiado que me trouxe até aqui. Então eu sou de honra, eu sou de gratidão. Então nada mais justo do que eu não entrar na briga dos dois, eles que se viram para lá, e eu toco a nossa vida política com o nosso governador Ronaldo Caiado. E com Jair Bolsonaro, como é que vai ser? Então, nós somos da base do presidente da República. Nós, né? quem? Não, o PSC, o Glaustin, é da base do presidente da República. Então, se perguntar atualmente, é claro que nós vamos andar com ele, a torcida é para ele. Vamos enfrentar algumas dificuldades que não enfrentamos na outra. Devido à conjuntura, devido a tudo que aconteceu. Eu acho que nós sofremos muito. A pandemia acabou para um país que estava andando muito bem, economia muito bem, e a pandemia, não somente o Brasil, porque confunde muitas coisas, né, Paulo? As dificuldades que nós estamos enfrentando aqui não é particularidade do Brasil, isso é do mundo, é do planeta, porque teve que conviver de um dia para a noite. Eu nunca esqueci, era uma quinta-feira, eu era vice-líder do partido do PSC, era mais ou menos umas 11h30, meia-noite, numa quarta-feira, me chama Rodrigo Maia, Paulo Guedes e um outro ministro para abrir a caixa e a mala preta, dizendo que o Brasil estava com problema de pandemia, não sabia nem como fazer, só para você ter uma noção. E o não é Manteiga não, gente, o ministro da Saúde na época. Jesus amado, esqueci. É o que foi embora lá? Eu também esqueci. Quem que era o ministro da Saúde? Esqueci. Foi embora, Mato Grossense lá, Mato Grosso do Sul. Esqueci o nome dele. E aí, dentro de uma reunião, ele chama nós, meia-noite, quase 1h da manhã, para informar nós, como o meu líder já tinha ido embora para Pernambuco, e aí chamou eu, que o vice-líder estava lá para representá-lo. E aí ele abre a mala. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil teve que aprender a conviver com um assunto que era novo para todos nós. Então isso acabou atrapalhando um pouco a gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu digo que continua sendo desconhecido para muita gente ainda, né? Muita. Quer dizer, muita gente não sabe exatamente o que vem a ser ainda, né, essa tal de Covid. Muita gente desconhece os efeitos, né, do vírus, das variantes dos vírus. Exatamente. Quer dizer, ainda não se tem uma exata noção, uma noção concreta do que está acontecendo. Está aprendendo a conviver com isso agora, né? Para você ter uma noção, essas vacinas eu acho que deu uma amenizada muito grande, né, Paulo?
de quando se iniciou, você vê, olha o índice de morte, e depois quando veio as vacinas, com os reforços, isso caiu muito. Eu acho que o que vai acontecer com isso vai ser uma sarampo, vai ser uma gripe, alguma coisa nesse sentido aí. O senhor contraiu a doença, não? Eu peguei a doença, mas não senti praticamente nada. E peguei agora no final. Eu acho que Deus zelou de mim, porque todo mundo da minha equipe pegava, tipo assim, de noite na caminhonete um pegou, que andava em grupo, né? Nós encostávamos ele, eu ia embora trabalhar. E eu fazia exame praticamente toda semana. E peguei agora, depois da terceira dose ainda, inclusive. Aí foi um sintoma assim, de gripe muito fraco, graças a Deus, que aí foi embora, tocou. O que é que o senhor acha do Jair Bolsonaro dizer que não toma vacina? É uma das coisas, é meu chefe, né? Tenho um respeito, um carinho, um apreço grande por ele, quer bem por esse Brasil, mas é uma das coisas que o Glaustinho, eu tenho meu posicionamento muito claro, né? Uma das coisas que eu não concordo, pode até alguém vai brigar comigo, bolsonarista, e quero dizer para você, antes de ficar bravo, lá no Congresso tem um tal de basômetro que ele mede todas as votações. O PSC é o partido que mais vota junto com o presidente da República, então, mas eu tenho que dar a minha posição, eu sou favorável, tem que vacinar, urgente, se não vacinou, larga dessa bobagem e vai vacinar lá, que tem que se prevenir. Isso pode prejudicar Bolsonaro nessa próxima eleição? Não sei se pode prejudicar, mas poderia conviver sem esse tópico, né? Não sei se prejudica, se machuca, se destrói, mas era um argumento a menos para que ele não apanhasse nos debates, né, Paulo? Ele está apanhando muito, principalmente da imprensa, por quê? Eu acho que a comunicação dele com a imprensa também sabe o ponto fraco dele, né? E aí bate no calcanharzinho dele, ele é muito espontâneo, fala de bate pronto, né? E aí ele acaba apanhando um pouco da imprensa, né? E a imprensa, acho que o diálogo dele, a interlocução dele com a imprensa não é boa, né? Pois poderia ser melhor eu acho. Diante de tudo que tem acontecido, quer dizer, a posição dele, a postura dele com a postura da imprensa, essa briga principalmente que há, né, com os grandes veículos de comunicação. Isso poderia ser evitado? Isso prejudica uma eleição dele? O Paulo, não sei se é o ponto de prejudicar, mas cada um tem uma linha, cada um tem uma tese e uma crença, né? Eu sou o tipo de parlamentar, Paulo, que eu quando eu tenho que pegar alguma assinatura que é para o bem do Brasil, eu vou atrás do PT para assinar, eu vou atrás do PSOL, mas quando é para o bem do Brasil, eu vou atrás. Se é um projeto que eu acredito e eu tenho que pegar assinatura de urgência, por que eu não vou atrás? Então eu sou um parlamentar que eu não sou de briga, eu não sou de ou tudo ou nada. Eu sou um parlamentar de equilíbrio, né? Se é bom para o Brasil, vamos embora junto. Agora, se é bom para o Brasil, não, eu não vou em momento algum apoiá-lo. Agora, com relação à comunicação, eu acho que poderia ser melhor chamar para uma conversa. Não que tem que fazer nada de errado, mas eu acho que poderia, muitas falas, principalmente, e você está falando com um bolsonarista, Paulo, muitas falas dos filhos poderia ser evitado. Eu acho que aí vai entrando naquele, como diz meu avô, naquele cerol de briga e acaba sendo prejudicado, né? A coisa fica inflamada, né? Ele, inclusive, anda sinalizando mais uma vez de que os filhos dele, né, que comandarão a campanha dele, né, nessa próxima eleição. Significa que isso significa insistir nessa tese, exatamente, de confronto. Exatamente. O senhor acha isso bom ou ruim? Não, eu acho que ele deveria arrumar uma outra turma para ajudar ele na campanha. É porque não é o jogo que ganhou lá atrás não significa que com os mesmos jogadores vai ganhar de novo, né? Verdade. A seleção brasileira não muda constantemente os jogadores? Isso. Ele pode mudar. E perde cada vez mais. Né? Então, eu acho que pode, a cada momento é um momento. Não sei se os filhos dele seriam as pessoas ideais para comandar essa parte de comunicação da campanha dele. Falando em filhos, uma pergunta que eu não fiz ao senhor quando a gente falou no primeiro bloco sobre sua família. Né? E seus filhos? Eu tenho, meus filhos, está quase tudo criado. Eu já sou avô, Paulo. Eu tenho neto já. Eu sou pai de 4 filhos. O mais velho de 23, que é o Valdir Neto, o Guilherme, a Duda e a Melzinha, que é a mais novinha. E quem é que já deu netinho para o senhor? A Duda, a filha. A Duda? Exatamente. A Duda. Nenhum pensa em seguir a política ou o senhor acha que ainda pode acontecer? Não é muito apaixonado em política, não. O Neto, ele ajuda muito meu pai nos negócios de agropecuária. O Guilherme tem 20 anos, está lá na Focus trabalhando. E a outra mocinha só está estudando só.
Que legal, né? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui de mandar um abraço, né, muito grande para a sua família, Dona Neuza, né? Dona Neuza e Valdir. Dona Neuza, seu Valdir, que são os pais, né, do deputado, e toda a família dele, né? O pessoal todo que está com ele, assim como toda a equipe também que está acompanhando o senhor aqui nesse momento. E eu quero agradecer muito a sua presença. Foi uma entrevista que me deu muito prazer em fazer. Muito obrigado, deputado federal Glaustin da Fox. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui. O tempo passa muito rápido, né? Quando está aqui contigo, né? Eu quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pela forma amável que você conduz essa entrevista. Estarei sempre à disposição. Que bom. Sempre no papel de servo, pode ter certeza disso. Que bom. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Obrigado a você, telespectador. A gente volta semana que vem. Um grande abraço a todos.